Olá, investidor. Sou Douglas Amos, um dos sócios e assessores da MN Investimentos. Eu vou fazer esse vídeo rápido referente a uma comparação sobre um fundo de ações e uma carteira de ações. O que vale mais a pena investir nesse momento, ainda mais que teve essa queda aí da Selic e para a gente conseguir ter rendimento, buscar rendimento, a gente tem que se expor a risco também, tá? Sobre o fundo de ações, vamos lá. O tempo de liquidez médio dele é de 30, tá? Então, assim, é um ponto que você tem que considerar quando você vai resgatar o seu investimento. Ele demora 30 dias, em média, para cair na sua conta. E o que acontece durante esses 30 dias? Se você pediu para resgatar lá no topo e durante esse mês o fundo cai, no último dia dessa cotização ele vai considerar, não vai considerar esses 29 dias. Só no último dia que ele vai saber quanto você vai realmente receber. Então esse é um ponto muito importante que você deve considerar, porque por exemplo, agora no Corona, quem resgatou no final de janeiro, quando estava no topo ainda em Bovespa, e um mês depois teve um prejuízo muito grande, tá? Então, esse também é um ponto que você tem que considerar, tá? Aplicação mínima de um fundo é, em média, R$1.000, tá? Então, é acessível. Para você investir no fundo de ações é barato, tá? É acessível, sim. Quem faz os investimentos é o gestor do fundo, tá? Então, assim, o seu trabalho aí no fundo é simplesmente investir. O gestor faz todo o trabalho, a estratégia é dele. Lógico que na lâmina de investimento você consegue saber qual é a estratégia, mas ele que vai tocar tudo. Então você não consegue apitar nada, tá? Então é realmente o gestor que faz o trabalho. Claro que você tem que estudar o fundo de ação, tem muitos fundos de ações bons, com ótimo retrospecto, tá? Então é só questão de você saber qual o melhor fundo para investir, tá? As taxas, quais são os custos que você tem no fundo de ações? Tem a taxa de administração, que é alta, tá? Começa mais ou menos com uns 2%, e tem taxa de performance também. Então, por exemplo, eles colocam um benchmark lá e se CD 160% do CDI no ano, tem uma taxa de performance. Então acaba tendo uma taxa além da taxa de administração, que é diluída todos os dias no investimento, tá? No final, quanto que dá o custo disso? Em média, contando com todas as taxas que tem lá embutida, corretagem, tudo que coloca no fundo, termina com 3 a 5% no ano, é o quanto tem de taxa aí no fundo de ações, tá? Então, para você ter um rendimento bom, o fundo tem que render bem, porque ele tem que pagar todos os custos, tá? E como você declara esse imposto? O imposto de fundo de ações é 15%, tá? Havendo ganho, resgatou, teve ganho, é 15% retido na fonte. Você não precisa fazer nenhum tipo de declaração via DARF, tá? Então, é um investimento muito simples, mas tem alguns pontos que você tem que dar uma olhada também, tá? Já uma carteira de ações, vamos lá. A liquidez dela é D+2, é muito mais rápido, porque você está operando realmente à vista, né? Então, o tempo que você resgatar não é igual a um fundo, que demora 30 dias e no último dia ele vai considerar o seu resgate. Não, se você vendeu a R$10, é R$10 que você vai receber, tá? Então é muito mais pontual, é muito vantajoso por causa disso, tá? Aplicação mínima. Aqui na MN Investimentos, como a gente tem parceria com outras casas de análise que são homologadas pela XP, a gente tem muitas opções, o nosso leque de investimentos é realmente grande. Então, a aplicação mínima, em média, gira em torno de 50 a 70 mil, tá? Mas a gente tem bastante estratégia, é um pouquinho mais caro, lógico, porque diferente de um fundo que você aplica R$1.000 e o fundo tem bilhões lá dentro e compra muitas ações, a carteira a gente vai realmente operar na veia e comprar as ações e ir acompanhando elas, tá? Quem gera essa carteira? Nós aqui na MN, nós temos uma mesa de operações muito boa, nós somos uma das melhores da XP, temos 4 assessores que ficam full time analisando as boas oportunidades, além do que as casas de análise passam pra gente, então
a gente sempre vai olhando junto com o cliente, então a gente tem muita estratégia. Então é realmente você com a gente. Então tem muito cliente, pô Douglas, eu gostei de tal ação aqui, o que você acha? Vamos dar uma olhada. A gente senta, olha com as casas de análise, o que elas acham, e a gente vai batendo um papo e vai operando, tá? Isso também é muito bom para você que gosta de ficar no front, entender as estratégias. Na carteira você vai saber de tudo isso, todos os fundamentos, todos os meses, tá? Quais são os custos? Já para operar a carteira, você vai ter a taxa de corretagem. Você não tem mais nenhum outro tipo de taxa, tá? Gira em torno de 0,5 a 0,30 ao mês, tá? Porque dependendo das ações que você compra e vende, às vezes é menos da metade da sua carteira essa movimentação. Então, no final do ano, termina em 4 a 6% de taxa de corretagem que você vai pagar, tá? Comparando com o fundo de ações, dá praticamente 0 a 0, tá? Mas tem as estratégias do fundo e tem as estratégias também da carteira, tá? E como que eu pago o imposto disso? Já para uma carteira de ações, você paga 15% também, mas são todos os meses. Então, por exemplo, você teve ganho nesse mês, você vai enviar as notas de corretagem, emitir a DARF e você vai pagar. Mês que vem você teve prejuízo, você não declara, né, porque você não teve nenhuma renda, né, nesse investimento, você não paga. No próximo mês você teve rendimento, você consegue abater com o prejuízo do mês passado. Então é um tipo de investimento justo, né? Aqui na MN Investimentos nós temos uma parceria com o escritório de contabilidade. Eles fazem todo esse trabalho para você, então também tira essa dor de cabeça do trabalho de você emitir a DARF, acessar o site, tudo, tá bom? Então, no final das contas, o que vale mais a pena investir? Um fundo de ações ou uma carteira de ações? Na realidade, os dois valem a pena investir, tá? Se você tem um patrimônio maior, um patrimônio considerável, vale a pena você ter uma carteira e ter fundos, tá? Por quê? Porque são várias estratégias, é uma boa forma de você diversificar e uma boa forma de você, lá na frente, ter ótimos rendimentos, tá? E para quem está começando agora, é uma boa oportunidade, um fundo de ações, agora que a taxa Selic está 3%, está muito baixa, para você ter um rendimento bom tem que se expor a risco mesmo. Então, assim, se você quiser saber as opções de fundo, pode me chamar que a gente vai batendo um papo e eu vou dando uma olhada na sua carteira e vamos alocando nas melhores ideias, tá? Então é isso, acho que consegui passar essa estratégia e essas duas opções para você, as duas valem muito a pena, tá? Então invista agora, converse comigo para essas realocações, tá bom? E estou à disposição, tá bom? Ótimos investimentos!